Frota, que é... Opa, entramos na gravação, então. Peço autorização para todos para gravarmos, tá? O professor Mário Frota é um colaborador, um grande amigo nosso de Portugal e um grande estudioso do direito do consumidor na União Europeia e todo o movimento consumerista. E já esteve várias oportunidades, e virá ainda, né, à Universidade de Passo Fundo, ao nosso projeto Balcão do Consumidor, por qual o professor Rogério, o professor Franco, tens, e eu, especialmente, uma grande admiração pelo professor Mário Frota, que é um dos maiores cabeças em termos de conhecimento na área do direito do consumidor. Então, é uma honra, primeiro, ter o seu conhecimento para com a gente, professor Mário, e segundo, por senhor tirar este tempo de estar com a gente aqui e dar a oportunidade para que um grupo de pesquisa de jovens estudantes universitários, né, tu também é jovem, Roberto, tá? Fica bem tranquilo. O Roberto está no segundo semestre, professor. Então, é muito jovem aí a gente. Um espírito jovem. E aí, a alegria de termos, então, o professor Mário, o senhor com a gente, lhe passo a palavra, então. Alô, Passo Fundo. Alô, Rio Grande do Sul. Salve, Brasil. Uma palavra inicial para exprimir a honra que tenho em participar do evento do curso de pós-graduação. Honroso o convite, inadiável o compromisso. Mandam as regras da urbanidade que manifeste ao professor Rogério da Silva, diretor da Escola de Direito da prestigiada Universidade de Passo Fundo, uma peculiar saudação pelos elos de cooperação que se vão, entretanto, estabelecendo entre a Faculdade de Direito e o CEDC, Centro de Estudos de Direito do Consumo de Coimbra, afeto à Sociedade Científica de Intervenção de Direito do Consumo de Portugal. Saudações ao professor Franco Scorteganha, que é efetivamente o alfa e o ômega do Balcão do Consumidor, prestigiada instituição criada no seio da faculdade em homenagem à população, num louvável estreitamento e um inestimável serviço à comunidade que cumpre projetar ao longo dos anos vindouros. Um especial cumprimento ao meu anfitrião, ao professor Idionei Vieira, que cumpre neste passo também a honrosa missão de me receber e saudar. Tempus fugit, daí que imperioso se torne debruçarmos-nos sobre o tema que me foi cometido. Partamos dos casos do cotidiano ao seu enquadramento normativo, se e enquanto eventuais disposições se verterem a este propósito. Uma cidadã
com dificuldades de audição adquire uns auriculares por uma soma considerável, 5.000 euros, o equivalente a 30.000 reais. 5 anos depois, detecta-se uma pane, uma avaria generalizada e, em lugar de procederem a uma eventual reparação, já que esgotada a garantia legal, que no momento é de 3 anos em Portugal e fora outrora de 2 anos, uma proposta, quiçá indecente. Novos equipamentos, 6.000 euros, em condições de regularidade e de moderação. 6.000 euros mediante a celebração de um contrato de crédito ao consumo em 60 meses. Um segundo caso, um termoacumulador, 4 anos após a instalação, absolutamente imprestável, com temperaturas que não excedem os 15, 16 graus. Conclusão: o aparelho não cumpre a função a que se destinara. Qual é a via de solução proposta? A aquisição de um novo, porque nem sequer a via da reparação se perspectiva. Um computador pessoal, um Apple, de um dado modelo. 3 anos depois, alteração de software. Consequência, imprestabilidade do equipamento, aquisição de novos suportes lógicos, consideráveis valores para o efeito, inteira frustração do usuário. Se nos cingíssemos à concreta vida útil dos bens de consumo, transformaríamos o mundo. Este é, afinal, o pendão que nós entendemos arvorar. Da vida útil de um dado bem à vida útil que em concreto se lhe reconhece, de acordo com os estudos do Gabinete Europeu do Ambiente. O tempo de vida útil de um smartphone, em relativo equilíbrio com os ciclos naturais e humanos de reposição de recursos, deveria situar-se, reparem bem, entre os 25 e os 232 anos. A realidade, a pungente realidade, é outra. A vida útil de um smartphone é atualmente de 3 anos. Considerações. A aprovação de regras que estendessem a longevidade de alguns dos dispositivos, de alguns dos bens, em 5 anos, representaria, no espaço económico europeu a 30 países, a diminuição de 12 milhões de toneladas anuais de equivalente CO2, o que significaria retirar de circulação 15 milhões de veículos movidos a combustíveis fósseis num universo de 250 milhões. Um novo direito à reparação se desenha no quadro atual, de molde a dar, teoricamente, mais vida
aos produtos, por forma a garantir uma maior longevidade dos bens. Claro que tal dependerá, obviamente, da categoria dos produtos e da sua peculiar concepção. Trata-se, na realidade, de uma autêntica revolução a que tende a projetar-se. Será que a inversão do paradigma não constituirá obstáculo à inovação e desenvolvimento? Mas trata-se de um direito transversal que abarca todos e cada um dos bens de consumo? Ou o sentido e alcance é bem menos extenso do que se projetara, porque restrito a determinados bens? Repare-se, a Globo News, há escassos dias, deu-nos esta novidade estonteante. 66% dos brasileiros abandonam a hipótese de uma reparação dos produtos pelos elevados custos de mão de obra que se associam a tal tarefa, o que quer significar que o direito ao reparo, como vocês o denominam, direito à reparação para nós, constitui, na verdade, uma faca de dois gumes. É que os custos exorbitantes da reparação, do reparo, retiram efetivamente vida aos produtos, porque se encara de imediato o descarte, porque é mais fácil, menos oneroso substituir que reparar. E esse era, de resto, a equação que no seio da União Europeia, das sucessivas resoluções do Parlamento Europeu de 2015, de 2017, de 2020, de 2022, se perfilavam no horizonte. A Agenda Europeia do Consumidor, mais não é do que um plano quinquenal de ação 2021-2025, que a 13 de novembro de 2020 veio a lume, confere real destaque à economia circular, como alicerce, como caboclo de um consumo sustentável. Com efeito, o novo plano de ação para a economia circular, que remonta já a 11 de março de 2020, prevê um sem número de iniciativas específicas de molde a 1. Combater a obsolescência precoce. 2. Promover a durabilidade. 3. A possibilidade de reciclagem. 4. De reparação. 5. A acessibilidade dos produtos. E, bem assim, 6. Apoiar congruentemente a ação das empresas, porque nada se fará também contra o tecido empresarial. Ora, tornemos ao vocábulo, ao étimo, à origem de obsolescência. Obsolescência é a qualidade de obsolescente ou obsoleto, qualidade do que está a cair em desuso, a tornar-se antiquado. Do latim obsolescência, particípio presente neutro, plural substantivado, de obsolescere, cair em desuso. A obsolescência programada na sua essência é a predeterminação
do ciclo de vida de um produto, como se, ao nascer, se inscrevesse na sua matriz a concreta data do seu passamento, do seu decesso, da sua morte, como se o produto, no momento do seu lançamento no mercado, se fizesse acompanhar não de um certificado de garantia, mas já de uma certidão de óbito com a data pré-definida da sua morte. A obsolescência de um dado produto consiste, segundo uma das concepções, na sua depreciação tecnológica, na depreciação tecnológica do material industrial, em razão da aparição de material inovador, de material mais recente, de material mais impactante, constituindo o resultado natural da inovação e desenvolvimento tecnológicos com o que de intenção nisso se possa aparelhar, representa em si um enorme problema se manifestar precocemente, ou, o que é pior, se for de caso pensado, programado, planejado. Em qualquer das hipóteses, a desatualização e a depreciação, sob qualquer das perspectivas dos equipamentos eletrónicos, por exemplo, ocorre em momento temporal anterior ao expectável, em vista da vida útil normal de um tal tipo ou categoria de bens de consumo. Há quem acentua a diferença entre a obsolescência precoce ou prematura e a obsolescência programada, que se funda, aliás, na intenção, na intencionalidade do fenômeno. A obsolescência programada é, como o nome indica, determinada pelos produtores ou fabricantes, como forma de promover o acesso pelos consumidores a novos produtos mais elaborados, tecnologicamente mais avançados e, em princípio, com uma mais adequada performance. A obsolescência precoce assenta na natureza própria dos materiais empregues na produção que fenecem, sobram, se esgotam numa dada dimensão temporal. Desde 2015 que a obsolescência programada é desenhada no ordenamento jurídico francês como um tipo legal de crime. 2015 é um marco na Europa. A obsolescência programada alimenta o consumo excessivo, bem como a superprodução, contribui para o aumento dos resíduos, para o recrudescimento, repito, para o recrudescimento da poluição, bem como para o aumento do desperdício de matérias-primas e energia. Esta técnica alimenta artificialmente o consumo. Tendências que se instilam. Vou pedir licença à Lei Quadro de Defesa do Consumidor vigente em Portugal, que recentemente, número 7 do seu artigo 9º, inciso 7º, cujo começo de vigência se pré-estabeleceu para 28 de maio de 2022, há 2 anos, e reza o seguinte: é vedado ao profissional a adoção de quaisquer técnicas através das quais o mesmo visa reduzir deliberadamente a duração de vida útil de um bem de consumo, a fim de estimular ou aumentar a substituição de bens. O que equivale a dizer, por palavras breves, é
proibida a obsolescência prematura. De acordo com os estudos que vimos de referir do Gabinete de Direito Europeu do Ambiente, não nos esqueçamos que o tempo de vida útil de um smartphone se situa entre os 25 e os 232 anos. Os custos ambientais e económicos desta discrepância são gigantescos e incomportáveis. Da discrepância da vida útil real para a vida útil, ora imposta, que é de 3 anos, como se aludiu. Outros ordenamentos o haviam estabelecido expressis verbis, com relevância para o da França, que consagrou a obsolescência programada como vedada no seu Code de la Consommation, também desde 2015, ou da Comunidade Autónoma da Extremadura, em Espanha. Em decorrência de um tal dispositivo no Code de la Consommation, em França, os gauleses aplicaram à Apple uma multa de 25 milhões de euros por obsolescência programada. A Apple deixou os iPhones 6, 7 e SE mais lentos depois de atualizar o sistema operacional para versões 10.2.1 e 11.2. O sistema operacional deixou todos os dispositivos muito mais lentos. Como resultado, os consumidores foram forçados a trocar a bateria ou até os próprios aparelhos. Os dispositivos, ora em vigor no código francês, sofreram alterações por via de uma lei de novembro de 2021 e perfilam-se como segue. É proibida a prática da obsolescência programada, que se define pelo uso de técnicas, inclusive de software, pelas quais o responsável pela colocação de um produto no mercado visa deliberadamente reduzir a sua vida útil. Artigo L 441-2. É proibida qualquer técnica, incluindo software, pela qual um comerciante pretenda impossibilitar a reparação ou o recondicionamento de um dispositivo ou limitar a restauração de todas as funcionalidades de tal dispositivo fora dos seus circuitos aprovados. Reparem que a reparabilidade do produto, isto é, a suscetibilidade de um produto ser objeto de reparo ou de reparação, é considerada uma das características essenciais do bem ou serviço, conforme se define nos artigos L111.1 a L111.7 deste Código, do Código francês. É proibido qualquer acordo ou prática cujo objetivo seja o de limitar o acesso de um profissional de reparo, de reparação para nós, reutilização ou reutilização a peças sobressalentes, instruções, informações técnicas ou qualquer outro instrumento, equipamento ou software que permita a reparação de produtos. Quando eu digo reparação, vocês entendam reparo, porque há ainda estas divergências linguísticas, porque muitas vezes afastamo-nos sem razão de um mesmo conceito, de um mesmo vocábulo, de uma mesma expressão. Se projetou seu dispositivo para casos de autorreparabilidade e se forneceu as instruções de segurança adequadas para que o usuário possa realizar a autorreparação, o fabricante não pode ser responsabilizado por danos ocorridos durante a autorreparação,
o autorreparo, na medida em que esse dano esteja ligado à falta de jeito por parte do utilizador, ao incumprimento por parte deste último das instruções para o reparo do produto. A obsolescência programada, no caso da legislação portuguesa, é suscetível também de configurar um crime, porque se formos à Lei Penal do Consumo, que remonta já a 84, encontramos realmente a moldura normativa adequada para aí o enquadrar. Quem, com intenção de enganar outrem nas relações negociais, fabricar, transformar, introduzir em livre prática, importar, exportar, reexportar, colocar sob um regime suspensivo, tiver em depósito ou em exposição para venda, vender ou puser em circulação por qualquer outro modo mercadorias de natureza diferente ou de qualidade e quantidade inferiores às que afirmar possuírem ou aparentarem, será punido com prisão até 1 ano e multa até 100 dias, salvo se o facto estiver previsto em tipo legal de crime mais gravoso. O Estado de Nova Iorque deu um pontapé de saída com o Ato de Reparo Justo, Fair Repair Act, há não muito. Dizia-se que, parafraseando Neil Armstrong, ao tocar a Lua, um grande passo para a reparidade. E os jornais editados no Brasil, a 4 de junho de 2022, faziam-se eco deste monumento legislativo que permitia que todas as operações tendentes a consertar um dado produto tivessem sido retiradas dos monopólios ou dos oligopólios que deles não abriam mão. Mas há aqui uma diferença de tom. Enquanto a empresa ativista Fixit, que desde 2003 se batia pela abertura da reparação, do reparo a privados, fora da órbita dos fabricantes, com a disponibilidade das peças sobressalentes, dos cadernos de instruções, das ferramentas adequadas, na Europa a situação traduzia-se em proporcionar em si mesma uma longevidade maior aos produtos por virtude do ato de reparo, por virtude da reparação. E dizia-se que o Brasil também tinha em carteira um projeto de lei, o 5241, em tramitação desde 2019, na esteira do que se projetara no seio da União Europeia, tendo em vista esta abertura. Mas dizia-se que esta novidade nos Estados Unidos era realmente retumbante, porque a lei tinha sido aprovada no local próprio da sede de gigantes como a Apple, a Motorola e a Google, e que isso seria um enorme passo para a universalização do direito. Também, efetivamente, em Nova Iorque, o Digital Fair Repair Act de 28 de dezembro de 2022 veio a constituir um passo de gigante, algo de notável para o efeito. No Quebec,
no Canadá, em 5 de outubro de 23, instituiu-se a Lei 29, protegendo os consumidores contra a obsolescência programada e favorecendo a durabilidade, a reparidade ou a reparabilidade com maior propriedade e a manutenção dos bens. Ora, de jure condito, o fim da obsolescência programada surge no seio da União Europeia numa diretiva, a denominada Diretiva Omnibus, de 27 de novembro de 2019, que entrou em vigor, como aludi, a 28 de maio de 2022. Com esta redação muito precisa, é vedado ao profissional a adoção de quaisquer técnicas através dos quais o mesmo visa reduzir deliberadamente a duração de vida útil de um bem de consumo, a fim de estimular ou aumentar a substituição dos bens. Ora, o reforço de garantia nos bens móveis de consumo tende também a produzir esse efeito útil de projeção de vida das coisas, para que, dando-se mais vida às coisas, se possa dar mais vida à vida. Em 10 de julho de 2024, em curso, nós tivemos uma diretiva alusiva estritamente ao direito à reparação, ao direito ao reparo, que veio promover um consumo mais sustentável, consubstanciar a economia circular e prover à transição ecológica no contexto do plano ecológico português. Mas é algo que é descaracterizante por virtude de não se aplicar a todos os produtos, mas nesta fase só a 10 produtos, sendo que nela se verte uma obrigação geral à reparação, de caráter circunscrito, porém, já que nem todos os bens se lhe submetem. Há como que, neste momento, um numerus clausus que é, de todo modo, frustrante, porque, na realidade, essa obrigação geral de reparação tem em mira 10 e só 10 produtos, de par com a instauração de uma obrigação geral de informação que tende realmente a dar a cada um e a todos os consumidores a informação precisa de que um dado bem é suscetível, se enquadrado pela diretiva, é suscetível de ser objeto de reparação. E, portanto, nessa medida, nós estamos efetivamente cerceados ainda da possibilidade de tudo isto se poder estender à generalidade dos bens, uma vez que, de todo modo, nós estamos de todo cerceados, coartados, porque não conseguimos, em bom rigor, garantir que todos, mas todos os bens sejam suscetíveis de conhecer o caminho da longevidade através da reparação. E quais são esses bens? Para finalizarmos, por um lado, as máquinas de lavar roupa para uso doméstico e as máquinas combinadas de lavar e secar roupa também para uso doméstico. Em segundo lugar, as máquinas de lavar louça para uso doméstico. Em terceiro lugar,
os aparelhos de refrigeração, ou seja, as geladeiras e as arcas congeladoras. Depois, os ecrãs eletrónicos em quarto lugar. Em quinto lugar, os equipamentos de soldadura. Não vejo bem o interesse nas relações jurídicas de consumo imediatas na Europa, em que o consumidor é a pessoa singular, é a pessoa natural, é a pessoa física, a inserção dos equipamentos de soldadura aqui. Depois, os aspiradores. Depois, os servidores e produtos de armazenamento de dados. Reparem, os servidores e os produtos de armazenamento de dados. Em oitavo lugar, os celulares, os telefones sem fios e os tablets. Depois, os secadores de roupa para uso doméstico e, por último, bens em que estejam incorporadas baterias de meios de transporte ligeiros. E nisto se esgota a preocupação de dar mais vida às coisas para dar mais vida à vida. Precisamos de ir muito mais além. Precisamos, efetivamente, de perseverar na ânsia de tornar este universo de consumo em algo de sustentável, para que possamos transmitir às gerações vindouras um mundo liberto de tamanhas artimanhas que acabam, efetivamente, por ser um presente envenenado. A quem ascende agora para a vida, às fornadas que aspiram a ter uma vida de paz, de conforto e de harmonia. Praza a Deus que estes objetivos, sendo que os universitários devem estar na primeira fileira, sejam alcançados através do pundonor, da energia, do dinamismo, da crença e do fervor que havemos de pôr em tudo aquilo que fazemos. Muito e muito obrigado. Consegui abrir o microfone aqui. Professor Mário, parabéns pela brilhante explanação, tá? E agora está na sala, ao vivo, aqui, sorridente, feliz em lhe ver, né? Nosso colega Franco Scortegan, que também lhe admira muito. E de imediato já passo a palavra para o professor Franco para fazer aquela saudação ao nosso amigo. Bom, boa tarde a todos. Sempre uma honra, um prazer, um privilégio poder acompanhar o professor Mário Frota, um professor que eu sou extremamente fã, um professor que sempre aprendo com as suas falas, tenho muito carinho, tenho saudade, né? Tá na hora dele vir nos visitar novamente aqui em Passo Fundo. É sempre um parceiro, não só da universidade, não só do Balcão do Consumidor, um incansável na luta dos direitos do consumidor, ainda mais passando uma realidade para a gente de Portugal, da Europa, que é muito importante para a gente fazer esse paralelo com a nossa legislação aqui no Brasil. Um assunto extremamente importante, né, professor Mário, que é a obsolescência programada, e, lamentavelmente, uma parte que você falou ali, muitos desses produtos eles são feitos propositalmente por parte dos fornecedores. Não é nunca pensado no consumidor, no vulnerável, naquele cara que trabalha muito tempo para adquirir o seu celular, para adquirir a sua máquina de lavar roupa, e o fornecedor, abusando desse poder, ele já faz esse produto com um prazo de duração pré-definido. Quero te agradecer, professor Mário, pelas palavras, quero te agradecer por estar sempre presente nos nossos eventos, no nosso grupo de pesquisa. Quero te entregar também um abraço do professor Rogério. O professor Rogério está em viagem, indo para Sarandi para falar com os alunos formandos a respeito do nosso mestrado, mas nós estávamos muito bem acompanhados aqui com o professor Idionê, que também é o nosso grande parceiro. Obrigado, professor Mário, é sempre um prazer lhe ouvir e aprender contigo diariamente.
E não há perguntas? Vamos abrir para as perguntas. Vamos abrir para as perguntas. Professor Dionei, Vitória, Giorgio, os colegas. É que nós estamos entrando aqui na universidade, professor Mário, numa época de provas. Os alunos eles estão prestando atenção, mas estão preocupados com outras coisas, eu acho. Mas, gente, algum de vocês, palavra fica aberta, assim, pela fala do professor Mário, e se coloca à disposição, assim. Eu acho que, em especial, sobre essa questão da vida útil de um produto na Europa e no Brasil, professor Mário. Acho que perguntava-me se este projeto, este PL 5241 de 2019, tem tido algum desenvolvimento. O que sabem vocês sobre a evolução deste projeto, que está mais associado às iniciativas que em 2019 se assumiram na Europa, que o Brasil, nesse particular, segue de perto, do que verdadeiramente das leis que vieram a lume em 22, em junho de 22, a 3 e 4 de junho, e mais tarde, a 22 de dezembro, no estado de Nova Iorque. O que sabem os brasileiros sobre esta iniciativa legislativa que, ao que parece, ainda não deu frutos? Interessante. Franco. Bom, pessoal, a gente não pode esquecer que aqui para nós no Brasil é 18h43, mas para o professor Mário já é 22h43, né, professor? Sim, então... mas eu sou um notívago. Não se preocupem comigo. E eu posso confirmar isso, porque o professor Mário sempre está me mandando conteúdo, material, né, professor? Independente da hora. É verdade. Eu acordo de manhã com um bom dia do professor Mário e um conteúdo muito importante sobre a defesa do consumidor. Gente, dúvidas, perguntas? Professor Dionei, vamos fazer um encerramento? Eu acho que sim, né, Franco? Professor Mário, eu lhe agradeço. Eu até tenho, mas eu vou deixar quieto. Tá bom. Professor Mário. Eu até tenho, mas deixa quieto. Vou lhe fazer um agradecimento muito especial aí pela sua participação com a gente e saber da admiração que temos pelo senhor e das belas palestras que o senhor já nos deu, né? Que a gente já teve aí muito conhecimento que o senhor divide com a gente. E isso é uma das coisas mais lindas das pessoas, que é contribuir com o seu conhecimento. Isso nos faz grande e faz muito mais grande quem nos ensina. Obrigado pela oportunidade de estar aí com a gente. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, professor Mário. Sempre um prazer lhe ouvir. Assim que terminarmos aqui, eu vou receber essa gravação e faço o envio para você da gravação juntamente com as fotos. Muito obrigado, professor. Que Deus vos guarde, Deus vos abençoe e que o terminal, ou melhor, o terminar do ano seja aureolado de sucessos. Muito obrigado. Um grande abraço, professor. Obrigado. Obrigado, professor Dionei. Damos por encerrado esse encontro do nosso grupo de pesquisa e agora, em 2025, retornamos com as atividades referentes ao grupo. Obrigado, pessoal. Ótima semana. Boas provas para todos vocês. Muito obrigado. Boa sorte. E atenção a todos. Muito obrigado. Felicidades.